Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje, a gente vai mergulhar direto na essência e esclarecer de vez os fundamentos do espiritismo. Sabe aquela montanha de informação e até de desinformação que a gente vê circulando por aí? Pois é, vamos deixar o ruído de lado e focar na fonte originária. A ideia é entender exatamente o que essa doutrina representa na sua forma mais pura, separando os fatos concretos daqueles mal-entendidos históricos super comuns. Analisar essas raízes nos dá uma visão muito mais madura e objetiva de todo o cenário. Então, bora focar na clareza para entender a mecânica completa dessa estrutura de pensamento incrível. Certo, vamos direto ao ponto. O marco zero desse nosso material é uma daquelas perguntas clássicas que sempre, mas sempre mesmo, dão um nó na cabeça da galera. O espiritismo é, de fato, ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica? Parece um baita desafio juntar essas duas coisas numa mesma frase, né? Mas a resposta direto da fonte para isso é sim, um sim absoluto e definitivo. E entender o mecanismo genial por trás desse sim, exatamente o que vai destravar toda a nossa compreensão daqui para frente. Pensa nisso como duas metades de uma engrenagem que se encaixam perfeitamente. De um lado, a gente tem a ciência de observação. Ela é literalmente a nossa lente de aumento, aquele olhar empírico e prático que vai lá e coleta os dados. Do outro lado, o contrapeso perfeito, a doutrina filosófica, que são as engrenagens mentais que vão processar tudo isso. O texto não manda a gente escolher entre a ciência ou a filosofia. Na verdade, ele mostra que a observação prática capta os fatos brutos e, logo em seguida, esses fatos alimentam a base da filosofia. É uma via de mão dupla sensacional, onde a prática nunca para de alimentar a teoria. Agora, puxando um olhar bem mais rigoroso para a primeira metade dessa equação. Quando a gente fala de ciência de observação, a pegada é estritamente metodológica. O foco número 1, estudar os fenômenos espirituais. Mas olha só, não como abstrações soltas, e sim como fatos muito concretos que precisam ser observados, testados e catalogados. E o segundo ponto-chave é analisar tintim por tintim a relação dos espíritos com o nosso mundo material. Basicamente, a documentar a interação real e direta entre essas duas realidades, para criar uma base empírica, muito pé no chão. E é a partir dessa base de dados super rigorosa que a gente vira a chave para a doutrina filosófica. Todo aquele material que foi metodicamente observado ganha um propósito profundamente humano. A teoria passa a abraçar as grandes questões universais, refletindo sobre a vida, a moral e o nosso destino. E dessas grandes reflexões nasce uma proposta muito clara, uma ética de evolução espiritual. Sabe qual é o ponto alto de tudo isso? O grande objetivo defendido pela fonte? Focar na prática do bem. No fim das contas, toda aquela observação e teoria servem única e exclusivamente para colocar a mão na massa e praticar o bem no mundo real. Bom, entendendo essa base, a gente esbarra numa questão histórica que causa muita confusão por aí. É extremamente comum as pessoas confundirem o peso da história com o nome de quem participou dela. E aí vem aquele grande dilema central. Allan Kardec é considerado a terceira revelação? Vamos estabelecer a resposta para isso com o máximo de precisão possível, sem deixar espaço para nenhum mito. Não, definitivamente não. Se a resposta é não, então qual foi exatamente o papel dele nessa imensa engrenagem? A palavra cirúrgica que o material original usa é uma só: codificador. Essa definição esclarece o tamanho real do trabalho dele. Allan Kardec foi, primariamente, um brilhante sistematizador. O texto é inflexível ao afirmar que ele apenas codificou os ensinamentos. Todo aquele conhecimento não saiu da cabeça dele. Foi uma avalanche de informações transmitidas pelos próprios espíritos. Ele foi a mente analítica que compilou, filtrou e organizou tudo logicamente, exercendo na prática exatamente aquela rigorosa ciência de observação que a gente acabou de ver. E só para dissipar qualquer sombra de dúvida que ainda tenha sobrado sobre isso, a conclusão dos textos consolida um fato incontestável. A terceira revelação não é e jamais poderia ser reduzida a uma pessoa, por maior que tenha sido o esforço dela. A terceira revelação é, de fato, a própria doutrina, o espiritismo como um todo. É aquela união perfeita entre a ciência metodológica e a filosofia moral. A mensagem, portanto, transcende completamente o seu mensageiro. Ter essa distinção cristalizada na cabeça é o alicerce fundamental para a gente entender a magnitude real desse movimento. Para amarrar tudo isso de um jeito inesquecível, a gente precisa voltar ao núcleo mais transformador dessa doutrina. Como os textos fundacionais deixam bem claro, a grande proposta final não é só acumular conhecimento pelo conhecimento. É, e aqui eu abro aspas para os textos, ir propondo uma ética de evolução espiritual e prática do bem.
Depois de estudar os fenômenos e codificar um oceano de informações, a verdadeira linha de chegada é a ação ética e compassiva no dia a dia. Diante de toda essa arquitetura fascinante, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Como é que organizar metodologicamente um conhecimento invisível pode ser o motor principal para transformar a maneira como praticamos a bondade na nossa rotina? Buscar entender a fundo é sempre o primeiro passo. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise e até a próxima.